Bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso objetivo é desconstruir, de um jeito bem estruturado e totalmente neutro, um estudo fascinante, tanto teológico quanto sociológico. A ideia aqui é entender exatamente por que um segmento tão grande da igreja evangélica brasileira acabou depositando uma esperança que é, no fundo, divina numa figura política contemporânea. Para fazer isso, toda a nossa exploração de hoje vai se basear no trabalho do teólogo e psicólogo Tiago Luciani. E olha, o detalhe mais importante aqui é que o autor não trata esse fenômeno como um simples manifesto político de oposição, sabe? Nada disso. Ele usa isso como um espelho acadêmico e pastoral, oferecendo um rigor intelectual incrível para a gente tentar compreender um comportamento social e religioso que tem um impacto gigantesco. Então, vamos direto à pergunta que é o motor de toda essa tese. O que é que leva pessoas que já têm uma fé super consolidada no invisível a pegarem toda essa expectativa de salvação e projetarem de repente numa liderança política de carne e osso? Para entender como o autor destrincha isso, a gente vai seguir um roteiro em 5 partes. A necessidade humana de reis, a psicologia do Salvador, construindo o mito político, testando os frutos e, para fechar, o espelho e a igreja. Parte 1. A necessidade humana de reis. O arco histórico-cronológico. A primeira lente que o autor usa leva a gente literalmente a milhares de anos no passado. Ele traça uma linha do tempo do Israel bíblico para mostrar que, na verdade, isso é um padrão puramente humano, não é nenhuma invenção da nossa política moderna. A gente vê um ciclo que se repete sem parar. Fiéis, exaustos daquelas exigências de ter fé naquilo que não podem ver, acabam sempre buscando um rei tangível, um rei terreno. Desde a época do Êxodo, passando por aquela incerteza toda, até a expectativa de um Messias militar para lutar contra Roma, a busca por uma âncora visível simplesmente não para. E essa passagem de 1 Samuel ilustra brilhantemente o cerne da questão. O desejo por um Salvador visível é uma resposta super profunda ao medo e à exaustão. É um mecanismo que, inclusive, o próprio Deus advertiu que daria problema, mas acabou permitindo que acontecesse. Parte 2. A psicologia do Salvador. Neurobiologia e o sistema límbico. Saindo lá da história antiga e vindo direto para a ciência moderna, o autor apoia esse comportamento na própria arquitetura do nosso cérebro. Ele traz aquele conceito famoso de fuga da liberdade, do psicólogo Erich Fromm. A ideia é que o ser humano, quando se vê afogado no caos e na responsabilidade de ser livre, muitas vezes prefere entregar essa autonomia de bandeja. Tudo em troca daquela sensação de certeza e de pertencimento que uma figura de autoridade forte parece oferecer. E olha como isso funciona na prática. Em épocas de muito medo coletivo, o nosso sistema límbico, que é a parte do cérebro que lida com ameaças, tem uma dificuldade enorme de se agarrar à âncora invisível da fé. O que ele faz? Ele busca instintivamente uma âncora visível. Uma pessoa de verdade, de carne e osso, que consiga dar nome aos inimigos e prometer que tudo vai ficar em ordem imediatamente. O problema, segundo o autor, é quando o vocabulário da fé começa a ser usado para sacralizar essa âncora visível. Aí a gente tem uma mudança teológica drástica. A idolatria aqui é redefinida. Não tem nada a ver com esculpir estátuas, mas sim com o lugar definitivo onde uma pessoa ancora a sua esperança e a sua segurança. Ou seja, uma simples escolha política acaba virando um verdadeiro ato de reverência absoluta. Parte 3. Construindo o mito político. Os ingredientes de um Salvador. Bom, vamos ver como essas peças se encaixam para construir esse mito ativamente dentro de uma comunidade de fé. O Luciani divide isso em 3 passos sociológicos bem claros. Primeiro, fabrica-se um inimigo absoluto. Segundo, qualquer oposição da mídia ou da sociedade é logo enquadrada como perseguição, o que serve de prova para a base de que o líder é o escolhido. E o terceiro passo é aplicar aquele verniz bíblico para dar uma justificativa sagrada à narrativa. Uma ferramenta fortíssima nesse processo é a exegese. O que é isso? É basicamente projetar numa realidade aquilo que a gente já quer encontrar, em vez de ler o que realmente está lá. Um exemplo clássico que o livro traz. O nome do meio do político, Messias, passou a ser interpretado como um sinal literal dos céus, uma providência divina, e não como uma simples coincidência de registro no cartório. E para que o mito se sustente, os inimigos têm que ser avassaladores. Ideologia de género, cultura marxista, a esquerda, a destruição da família. O autor pontua que, ao classificar pautas políticas específicas como ameaças espirituais extremas, a comunidade basicamente suspende as regras éticas normais do cristianismo.
O adversário político deixa de ser o próximo, aquele que deve ser amado, e vira um inimigo existencial que precisa ser derrotado. Parte 4. Testando os frutos. O mandato bíblico versus a retórica política. Chegamos agora ao teste de fogo teológico proposto pela obra, e é um padrão definido pela própria fé da comunidade em questão. Pelos seus frutos os conhecereis, lá de Mateus 7. O autor usa esse padrão como uma métrica objetiva para avaliar o histórico público incontestável do líder que foi escolhido. E o que a gente encontra é um contraste gritante. De um lado, o mandato bíblico explícito, amar o próximo sem condições e proteger os mais vulneráveis. Do outro, o livro documenta uma retórica política que sistematicamente reclassifica seres humanos como mulheres, minorias e grupos indígenas, não pela dignidade inerente deles, mas com base na sua utilidade e conformidade ao sistema. Quando a comunidade bate de frente com esses frutos tão contraditórios, qual seria a reação natural? Deveria ser uma revisão de postura, certo? Mas o resultado que o autor observa é uma imensa dissonância cognitiva. É aquela tensão mental super dolorosa. Para proteger o mito que já estava estabelecido, acabou sendo muito mais fácil racionalizar e encontrar desculpas para a retórica agressiva do que simplesmente repensar o apoio político. E finalmente, a parte 5. O espelho e a igreja. O que o mito revela. Prestem muita atenção nisso, porque é aqui que a análise atinge uma precisão cirúrgica. Coar o mosquito e engolir o camelo. É a exposição de uma seletividade moral assustadora. Um barulho estrondoso e uma indignação gigante com filmes de empresas como a Disney, mas um silêncio pastoral absoluto diante de discursos públicos documentados que desumanizam grupos inteiros na sociedade. A conclusão do Luciani é a mais dura e reflexiva do livro. Ele diz que esse mito político, na verdade, não infectou uma igreja pura de fora para dentro. Pelo contrário, o líder agiu como um espelho. Ele simplesmente deu permissão, voz e legitimidade para preconceitos e hierarquias tribais que já estavam ali, adormecidos e silenciosos dentro da própria comunidade. O espelho não cria o rosto, ele só reflete o que já existe. Por isso, a saída que ele propõe não tem a ver com política, é uma resolução totalmente espiritual. Ele clama pela metanoia, uma mudança de mentalidade profunda, daquelas que viram a chave na cabeça. É um convite direto para que os fiéis façam um autoexame e se disponham a expandir novamente o círculo do próximo, voltando para aquele amor radical e inclusivo que as próprias raízes do Evangelho exigem. Para encerrar a nossa exploração, fica aqui a provocação final do autor. A narrativa que nós defendemos de forma tão fervorosa serve para ampliar o cuidado com o nosso próximo ou serve para diminuir a humanidade dele? É o teste definitivo para saber se uma visão de mundo reflete na prática a fé que ela jura proteger. Uma excelente reflexão para levarmos adiante. Agradeço demais por acompanharem mais esta análise. Até a próxima!